Olá, meu caro e minha cara, aqui quem fala é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E hoje nós vamos para a terceira lição da nossa revista Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. E vamos estudar a história de um profeta fujão. Uma história bastante conhecida, né? O nosso Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe. Então, te convido a caminhar comigo no dia de hoje e aprender e aplicar para as nossas vidas aquilo que poderemos, então, aprender dessa história fantástica, a história do profeta Jonas. Na semana passada, a gente estudou a respeito do profeta Joel. Joel ele apontou para a gente a questão da atemporalidade da mensagem de Deus. Por quê? Porque a mensagem que Joel trouxe ao povo de Deus, a gente não tem como determinar de uma maneira definida, decisiva, quando é que ele trouxe essa mensagem. Mas a gente vai observar que a sua mensagem é relevante e impactante, seja qual for o tempo histórico que ela tenha sido dada, e para nós hoje também ela se mostrou bastante relevante. Já Jonas, ele vai apontar para a gente uma outra coisa, que a mensagem de Deus, ela é universal, ou seja, ela atinge a todos os povos. Porque Jonas, ele não vai trazer uma mensagem ao povo de Deus, ele vai trazer uma mensagem a um povo estrangeiro, a cidade de Nínive, né? E eu preciso também aqui fazer um disclaimer. Um disclaimer? Um disclaimer fica uma palavra estranha, né? Seria uma ressalva. Eu preciso abordar aqui uma questão que necessita ser destacada. Tem aqueles que gostam de ficar discutindo, existiu, não existiu, é baleia, é grande peixe. Gente, olha só, eu não vou perder meu tempo com esse tipo de discussão. Até mesmo porque eu gosto até de colocar isso, porque eu sou batista e sigo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que diz o seguinte a respeito da Bíblia: a Bíblia fala com autoridade porque é palavra de Deus. A Bíblia, como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, é a nossa regra autorizada de fé e prática. Ou seja, desse princípio a gente aprende que a Bíblia é na Bíblia que a gente tem que buscar a revelação de Deus, ou seja, a mensagem de Deus, a sua boa, perfeita e agradável vontade. E não é a história ou a ciência que legitima a palavra de Deus. Quem legitima a palavra de Deus é o próprio Deus que a inspirou. O poder da mensagem está na sua capacidade de transformar, libertar, salvar a humanidade, reconciliando ela novamente com o seu Criador. Mas não só com o Criador, mas como o Criador, mas consigo mesmo, com o próximo e com o meio. Tá? Então nós vamos estudar o profeta Joel, e dessa história de Joel e do que temos no livro de Joel, nós vamos extrair a mensagem, a essência, aquilo que um dia a teologia chamou de querigma, né? Que é a essência da mensagem. A partir dessa essência, a gente vai trazer aquilo que para a gente hoje precisa ser aplicado para os nossos tempos. Bom, tem um tema antes de a gente entrar na história, que na verdade é uma história bastante conhecida que a gente precisa abordar, porque já que a gente está falando de profetas, a gente vai ter então que entrar nessa discussão, que é uma discussão tanto quanto esquisita, que algumas pessoas questionam o fato de Jonas ser considerado profeta. Bom, ele está listado entre os profetas, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã. Mas assim, ele é muito diferente do restante, dos demais profetas. Só tem uma citação, que é 2 Reis, lá no capítulo 14,
em que aparece lá um Jonas, no capítulo 25 a 27, em que é um profeta Jonas. Mas a gente não tem como afirmar categoricamente que esse profeta citado no segundo livro de Reis é o nosso Jonas que a gente está estudando hoje, né? E assim, como pessoa, a pessoa de Jonas, para nós, não é muito inspirativa, né? Ele não é para nós um exemplo. Ele é um exemplo, sim, negativamente falando, né? Todos os outros profetas tiveram lá os seus momentos de dúvida, tiveram os seus momentos que a gente vai, na verdade, até estudar ao longo deles, né? Que é momentos assim que a gente diria em que eles vacilaram até na sua fé ou em querer também abraçar a sua missão. Mas a gente tem bons exemplos, são pessoas de caráter, né? Mas Jonas, quando a gente olha para Jonas, a gente não se inspira muito, porque ele é extremamente imaturo nas suas decisões. E também tem uma outra questão, assim, que parece que ele não conhece o povo a qual ele destina a palavra. Ele chega a Nínive, né? Ele é enviado ao povo de Nínive e ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo em Nínive, porque ele não denuncia o pecado, ele só diz o juízo de Deus. Ele não parece estar nem preocupado com os ninivitas. Na verdade, isso não parece, não. É ficar claro que ele não está preocupado com os ninivitas, né? Porque ele só diz, enquanto os profetas costumam dizer, né, o pecado, eles denunciam o pecado, chamam o povo ao arrependimento, à confissão, ao se voltar novamente a Deus, né? E aí, e avisando, olha, caso vocês não se voltem a Deus, virá o juízo do Senhor. Não, o profeta Jonas, ele só anuncia o juízo. Ele não diz qual é o pecado, ele não convida o povo a se arrepender, ele não faz absolutamente nada, né? Ele está bem assim, despreocupado com o seu público, né? E outro detalhe também, que é um detalhe assim mais estético do livro, é que todo o profeta, com a exceção então de Jonas, se utilizam muito da linguagem poética. Eles transmitem a mensagem de Deus em forma de poesia. Lembra da primeira lição, né? Que todo profeta é um tanto quanto poeta, né? E assim, aqui Jonas, até mesmo porque a mensagem mesmo, né, de Deus que ele transmite é só uma frase, né? Ele não se expressa em seu livro está todo em prosa. Ele não utiliza a linguagem profética. Então, assim, por isso que ele é um profeta, que as pessoas até brincam, né? É um profeta um tanto quanto antiprofeta, pois a sua postura não é uma postura comum aos profetas ou até mesmo condizente com alguém que tem a tarefa de ser um profeta, né? Ele parece mais com um livro sapiencial. Se você lê Jó e lê o livro de Jonas, você assim vai parecer que você está lendo um mesmo estilo literário. Mas quando você lê Jonas e lê um outro livro que seja pequeno também, tipo um Obadias, que também é um livro pequeno, você vai dizer assim, nossa, não tem nada a ver um com o outro, são estilos completamente diferentes, né? E o Jonas, ele também tem essa coisa de nos levar a pensar, nos levar a refletir quando a gente lê o livro de Jonas, né? É um livro que nos leva tanto a refletir que ele termina com uma pergunta, né? O livro de Jonas termina com uma pergunta, e ele deixa uma pergunta no ar, né? Meu Deus do céu, que fica evidente, né? Que é um convite à reflexão. Mas, bom, essa questão, né, que a gente está ressaltando aqui é uma questão importante porque, assim, ele é uma grande exceção em relação aos demais profetas, tá? Mas, sim, ele está listado tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã, que, na verdade, se a gente for pensar em Bíblia hebraica e Bíblia protestante, são a mesma quantidade de livro e tal, e tudo mais, no que se refere ao nosso Primeiro Testamento, né? Então, assim, ele é profeta sim, tá, gente? Mas eu só quis trazer essa discussão para a gente ver que ele é um profeta, né? A gente observar que é um profeta muito diferenciado, muito diferente dos seus demais colegas.
Agora, se existe algo em que Jonas se assemelha muito com todos os demais profetas, né, com aqueles que a gente tem mais detalhes a respeito da sua vida e da sua vocação, ou seja, do seu chamado ao ministério de profetas, é o fato dele querer fugir da sua missão ou do seu chamado a ser profeta. A gente, na verdade, isso aqui não é uma coisa só de Jonas, né? A gente vê Moisés, que foi o primeiro grande profeta, né, a ser chamado. A gente já sabe que teve Abraão lá, que foi o primeiro homem a ser chamado profeta, mas assim, Moisés é o primeiro grande profeta. Moisés, ele vai dizer o quê? Que ele era pesado de línguas, né? A gente tem o Jeremias, que vai colocar de que ele era muito jovem. A gente vai ver, por exemplo, Isaías dizendo que ele tinha impuros lábios e morava num povo que tinha lábios impuros. Amós, ele recusa o título de profeta. Ele diz, não, eu sou um agricultor eu sou um plantador de sicômoros e um boiadeiro. Não só faço isso, né? Porque talvez, né, pela tarefa pesada que é e arriscada que é ser profeta, né, alguns dele que a gente conhece um pouco mais a biografia tentaram fugir dessa vocação, né? Depois a gente entende por que Paulo vai dizer, né, que almeja o episcopado, grande coisa almeja, né? Porque realmente não é uma tarefa fácil, né? E assim, e parece... por que eu digo que ele, né, até se parece muito? Porque vamos lembrar um pouquinho da história de Jonas, né? Jonas é enviado por Deus à cidade de Nínive para levar a Nínive uma mensagem. Só que quando ele chega no porto, ao invés de ele comprar um bilhetinho para o barco que vai levar para Nínive, ele compra um bilhete para o barco que vai levar para Tarsis. E aí, no meio dessa viagem, acontece uma grande tempestade, e aí as pessoas começam ali a orar, cada um para o seu Deus e tal, não sei o que. E Jonas está lá dormindo no barco, né? É um camarada que tem um sono bem pesado. E aí eles acordam Jonas, e aí Jonas percebe que ele está vivendo aquela situação toda porque ele está em desobediência e manda que os homens joguem ele no mar, e até os homens ficam preocupados. Não, mas se a gente jogar você no mar, o seu Deus pode querer ir contra nós. E ele fala assim, não, pode ficar tranquilo, eu estou em desobediência, então podem me jogar no mar mesmo. E aí os marinheiros lá, né, falam assim, Senhor, não coloque em nossas mãos o sangue desse inocente, e joga Jonas no mar. Mas quando Jonas é jogado no mar, ele é engolido por um grande peixe, e ali ele passa 3 dias, né, e no final de 3 dias, ele é expelido por esse peixe, e quando ele é expelido, ele está na praia de Nínive, e ali ele proclama a sua mensagem, que na verdade é só uma mensagem, diz assim, o Senhor vai acabar com Nínive. É basicamente essa a mensagem de Jonas, e ali, por incrível que pareça, o povo se arrepende, né? Fica claro que não é a qualidade da mensagem, mas é a ação do Espírito que leva ao arrependimento, né? Porque a mensagem de Jonas na sua construção é patética, né? É uma frase. Mas assim, o Espírito faz uma ação ali na vida dos ninivitas. Os ninivitas se arrependem, Deus então perdoa os ninivitas e não leva à destruição à cidade de Nínive. E aí o Jonas, ele fica muito chateado com isso, né? Porque a gente vai até mais à frente discutir algumas dessas questões. E engraçado que Jonas, ele faz essa fuga, né, de Nínive indo para Tarsis, que parece que ele pressente aquilo que Deus que aconteceu, né? Que Deus, diz lá o texto, né, no capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, né? Então, assim, Deus, aqui, engraçado, até uma aspas, né? Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, né? Ele se arrependeu de destruir a cidade de Nínive porque os ninivitas se arrependeram. Aí a gente fala assim, mas Deus se arrependeu? Mas que palavra estranha, né? Que palavra esquisita. Vamos abrir um parênteses aqui, novamente, né? Numa questão teológica. Na teologia tem 2 coisas, são quase 2 palavrões, mas palavrão que é palavra feia, né? É esquisita de falar, que é o antropomorfismo
e o antropopatismo. O que é isso? O antropomorfismo é você atribuir características físicas humanas a Deus. Né? Deus é espírito, o espírito não tem forma. Né? Mas aí você vê expressões na Bíblia como os olhos do Senhor estão em todo lugar. Bom, o Senhor não tem olhos, o espírito não tem olho. Né? O braço do Senhor, Deus é espírito, ele não tem um braço, né? Mas assim, são formas humanas que são colocadas no texto para que a gente compreenda a mensagem que está ali no texto. Esse é o antropomorfismo. E o antropopatismo é atribuir sentimentos humanos para poder entender, para poder a gente entender a mensagem que está se querendo colocar ali a respeito de Deus. Quando fala que Deus se arrependeu, não é que é assim, poxa, Deus ficou arrependido. Né? Não faz sentido se a gente está falando de um Deus que é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Mas assim, só para o leitor entender que houve uma mudança. Né? Deus ele trouxe uma mensagem, né? Mas é claro, ele sabia que com aquela mensagem um povo iria se arrepender e sabia que ia tomar um novo rumo. Mas para que o leitor entenda, né? Para que nós entendamos um movimento feito, aí o autor ele faz isso que a teologia chama de antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos a Deus. Né? Aí alguns sentimentos humanos, como por exemplo o arrependimento, não faz sentido, né? Quando a gente pensa em Deus, um Deus onisciente. Né? Da mesma coisa, a gente tem na história de Noé, né? Que o autor vai dizer lá que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade e aí planejou o dilúvio. Né? Então é a mesma situação, não houve um arrependimento. Na verdade, quando a gente observa isso, é que houve uma intervenção ali de Deus na história humana, né? Como se fosse assim, um restart com Noé. Né? E pelo que a gente observa na reação de Jonas, aqui eu estou olhando aqui o texto, tá, gente? Pelo que a gente observa na reação de Jonas, ele não aceita muito essa possibilidade de que os ninivitas... quem são os ninivitas, gente? Vamos lembrar. Nínive é a capital da Babilônia, tá? Só para vocês lembrarem. E aí, é claro, a Babilônia ainda não está, né, dominando o cenário, mas é claro que já se sabia da violência, né, que os babilônios utilizavam e tal. Era assim, era um império ainda em ascensão. Então já se sabia o que estava rolando por aí. E aí o Jonas ele não aceita muito a possibilidade de que eles pudessem se arrepender. Ele fica irritado pelo fato deles terem se arrependido. Eu não estou exagerando, não. Vamos ler aqui o Jonas 4, versículos de 1 até o 5. Diz o seguinte: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi para isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim melhor é morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão nessa fúria? Gente, na boa, né? Quando a gente lê Jonas assim, a gente fala assim, meu Deus do céu, é aquele irmãozinho imaturo que você às vezes tem que aguentar, dizendo assim, Senhor, me ajuda, me enche da tua graça, da tua paciência, porque às vezes é um irmão assim que tem anos e anos e anos de igreja e mostra uma imaturidade que você fica escandalizado. Que às vezes a gente percebe até maturidade em um crente que acabou de se converter. Porque na verdade, gente, ser cristão é isso, né? Ser cristão você não deixa de ser gente, né? E às vezes a imaturidade ainda continua, né? A pessoa ainda tem aí um longo caminho para ser trabalhado pelo Espírito Santo, né? Mas olha só, vamos aqui voltando para Jonas, né? Essa imaturidade, mas principalmente esse desejo assim de uma justiça vingativa, não aparece só em Jonas, não. A gente vai ver que alguns profetas aí também desejaram um bocado mal, né, aos seus inimigos. A gente tem uns
uns salmistas também, uns salmos né, que também são bastante contundentes, né, pedindo que Deus quebre, né, o inimigo ao meio e tal, bababá, um negócio assim é meio complicado. Mas assim, Deus, meus amigos, Deus, ele é autor e doador da vida, né? Ele deseja a vida para todos. Isso não é o caráter de Deus. E o povo de Deus hoje, em boa medida, ele precisa pensar a respeito dessas coisas, para até mesmo ter êxito na missão que Deus nos deu. Ok? Porque a gente precisa comunicar o Deus de amor. O Deus que entrega o seu próprio filho para poder morrer em nosso lugar, que é a radicalização do amor. Mais do que aplicar o juízo, Deus ele quer dispensar o seu amor e a sua misericórdia a todos. A gente costuma dizer assim, Deus é amor, mas também é juízo. Como se o juízo fosse algo assim, né? Que, tipo, como se Deus tivesse um amor que fosse irresponsável, né? E aí, então, ele precisa ser consertado pelo juízo. Não, até mesmo porque o juízo de Deus demonstra o seu amor, né? A disciplina de Deus também demonstra o seu amor, porque só disciplina aquele que ama, aquele que não está nem aí para o crescimento do outro, ele não liga, né? E deixa o outro lá quebrar a cara, né? Deus não. Deus ele disciplina porque ele ama, né? Mas esse Deus que também opera a sua disciplina, que opera o seu juízo, ele deseja manifestar o seu amor não só pelo juízo, não só pela disciplina, mas também pelo acolhimento, né? Pelo amor assim da sua maneira mais suave, digamos assim, né? A sua misericórdia. E um bom resumo dessa questão de Jonas, né, que ele levanta, a gente encontra quando a gente vai ler Ezequiel. Vamos dar um pulinho lá no Ezequiel e a gente daqui a pouco volta para o Jonas de novo. Né? Ezequiel, no capítulo 18, versículos 23 e 32, diz o seguinte: teria eu algum prazer, aí é Deus falando, né? Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Senhor. Arrependam-se e vivam. Essa mensagem que nós temos que levar. Deus ele quer salvar, né? As pessoas têm que entender os seus maus caminhos, se arrepender e viver, né? Jesus ele veio para nos trazer vida, e vida plena, e vida abundante. E é isso que o nosso Deus, que é criador e doador da vida, deseja para cada um de nós, que a gente viva em qualidade de vida, com princípios e valores que nos levem a viver em qualidade de vida, que são os princípios e valores do reino de Deus. E aí, agora vamos voltar um pouquinho na história, lá no capítulo 1, que eu quero trazer aqui para a nossa realidade de hoje, enquanto igreja, e a nossa postura enquanto igreja, de uma maneira geral, tá? Observa esse detalhe da história, que eu até já mencionei no capítulo 1, mas aqui eu vou ler agora o versículo 5 e o 6. Quando Jonas está lá no barco e a tempestade começa a cair, né? Então diz assim, versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Eu percebo aqui que Jonas personifica uma postura, infelizmente, que se observa na igreja, que é estar dormindo no ponto e não cumprindo a sua missão. A gente vê aqui os marinheiros, que a gente poderia colocar, né, são os vários povos que estão aí pela terra.
Cada um buscando o seu Deus, em vão. Cada um clamando ao seu Deus, em vão. Porque são deuses que, na verdade, nada podem fazer, porque sequer existem. Porque só há um único Deus. E às vezes, como o povo de Deus, a igreja, nesse tempo, tem se comportado como Jonas, confortavelmente, dormindo, enquanto esse mundo está indo a pique. Né? E esse mundo que está indo ao encontro da morte, ele clama para que o povo de Deus reaja e traga a sua mensagem. Aí por isso que eu tô com essa camisa aqui, né? Eu não costumo gravar com camisa de malha, mas é porque eu tô com essa camisa aqui, ó, que é a camisa até da campanha de Missões Rio, né? A cidade clama, quem responderá? Esse é o nosso desafio, meus irmãos. As pessoas estão clamando. Estamos nós dormindo confortavelmente? Ah, tô salvo. Tá ótimo, maravilhoso. Que dormindo. Não é assim, meu queridão. Não é assim. A gente tem uma missão e a gente tem que estar com foco nessa missão. Então, cumpra a sua missão, né? Faça discípulos. Ah, Pedro é chato, né? Pastor Pedro é chato porque ele fica toda hora lembrando desse versículo. Ah, mas é porque é a nossa missão, porque se a gente não cumprir isso, tudo mais não faz sentido. E é, portanto, vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, ou ordenado, perdão. Então, meus irmãos, não durma no ponto. Cumpra a sua missão. Um dos momentos assim mais interessantes, né, da história de Jonas é quando ele está dentro do peixe. São 3 dias e 3 noites que ele passa dentro do ventre de um grande peixe. É interessante que nos evangelhos só existe uma única citação a Jonas, que é o próprio Jesus que faz. Ali no evangelho de Mateus, capítulo 12, versos de 39 a 41, diz o seguinte: Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas, né? Então a gente percebe essa palavra de Deus, de Jesus aqui, né? Falando, usando a figura do ventre como própria sepultura dele, né? E a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, e colocando o seguinte: olha, Jonas, ele fez aquela pregação lá e o povo de Nínive se arrependeu. E eu estou aqui, né, a gente sabe, foram 3 anos de ministério de Jesus, Jesus ensinando, e o povo de dura cerviz não escutando a mensagem do próprio Deus. Né? Afinal de contas, Jesus é o Emanuel, é Deus conosco, é Deus encarnado, é Deus que se fez homem. Mas assim, voltando a essa história, né, que quando Jonas ele está lá no peixe, ele faz aquele profeta rebelde, ele faz uma experiência com a morte. Então ele começa a refletir nas suas pretensões egoístas, na sua postura. Ele faz uma experiência com o próprio Deus, porque ele ora confessando o seu erro, e Deus então o livra da morte iminente e o traz de volta à vida, né? Fazendo com que o peixe o expelisse ali em Nínive. Bom, e de fato, assim, em momentos de dificuldades, são os momentos em que a gente tem a oportunidade de refletir. Momentos de dificuldade levam a gente a refletir na nossa postura. Será que estamos errando? No que estamos errando? Momentos de dificuldades podem se tornar uma grande escola
para a gente pensar na nossa postura, então entender se estamos ou não alinhados com o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus leva a uma direção, leva a Nínive. Mas às vezes a gente está numa outra direção total e completamente diferente. A gente está indo para Tarsis. E momentos de dificuldade precisam ser considerados para que pensemos como tem sido a nossa postura. E sinceramente eu posso considerar aqui com você, eu não sei exatamente se Jonas aproveitou esse momento. Porque toda a questão, toda a imaturidade dele fica cada vez mais evidente justamente quando ele sai do ventre do peixe. Quando a gente vai olhar a oração que Jonas faz quando ele está lá dentro do ventre do peixe, a gente percebe que é uma oração assim que parece ser uma colcha de retalhos, de pedaços de salmos e outros textos bíblicos que já eram conhecidos na época. Então, assim, não foi uma coisa autoral, não foi uma coisa assim que saiu do coração do próprio Jonas. É claro, muitas vezes quando a gente canta, né, se a gente for levar então em consideração que salmos são cânticos, né, a gente canta, a gente pode sim, claro, fazer dos cânticos a nossa própria oração. Isso é possível. Mas infelizmente essa experiência que Jonas teve, essa dificuldade, não serviu para que ele amadurecesse. E ele demonstra toda a sua imaturidade de fazer a mensagem num tempo recorde. A travessia da cidade de Nínive, algo que deveria demorar mais ou menos 3 dias, ele faz em 1. E grita só que Deus vai destruir a cidade. Deus vai destruir a cidade. E não dá detalhe de absolutamente nada. Ele se coloca num lugar alto. E aí Deus faz crescer uma abobadeira, né? Um pé de abóbora, sei lá como é que é um negócio desse, né? Em que aí as folhas fazem com que o sol não machucasse Jonas, né? Fazem sombra em Jonas. E aí no dia seguinte ela morre e Jonas fica revoltado. O povo se arrepende, Deus não vai matar os ninivitas. Ele pede a sua própria morte. Só Deus mesmo para ter paciência com Jonas. Ou eu até poderia ter essa paciência, mas eu tenho certeza que essa paciência vai ser por obra do Espírito Santo. Não é pelo Pedro Barbuto. Com certeza. Que uma das coisas que mais me irrita é a imaturidade. Mas eu só não fico doido porque realmente o Espírito Santo está em mim. Mas por dentro eu tenho muita dificuldade de lidar com gente imatura. Principalmente quando tem muito tempo de igreja. Porque é da onde a gente acha que a gente vai tirar, né? Pessoas que vão entender, é onde a gente pega imbecilidades. Assim, e na verdade, assim, eu não consigo repreender na hora, tamanho é a minha revolta, principalmente quando a ação escandaliza um novo convertido. Eu vou direto para o novo convertido, falo assim, meu irmão, não liga para ele não, né? Para ali poder cuidar do novo convertido, que ficou, às vezes, escandalizado por uma batatada que, às vezes, uma pessoa antiga de igreja fala, né? Então eu cuido daquela ovelha ali que está recém-chegada, e só depois de um tempo eu falo assim, meu irmão, o que tu falou, mano? Que é isso? Assim você escandaliza. Camarada que acabou de chegar. E o que isso importa? Em que isso expressa a fé? A maioria das vezes são questões de usos e costumes. A maioria das vezes. Né? A maioria das vezes. E a gente percebe que assim, a gente vive hoje. Vamos pensar nesse tempo de quarentena, a gente está dentro do ventre do peixe. E aí você vai sair do ventre do peixe. Daqui a pouco, talvez, vão voltar ao normal. A esse novo normal. Vamos voltar, então, às celebrações. E aí, será que a gente vai estar preocupado? Quem é que vai pregar? Como vai pregar? Porque, eu gosto dele.
Ah, eu não gosto dela. Quem é que vai fazer o solo? Ah, eu gosto, eu não gosto. Né? A roupa do irmão. Ah, o irmão tá usando roupa tal, o irmão não tá usando roupa tal. Meu irmão, na boa. Aproveita esse momento que a gente está vivendo na boca, na boca não, né? No estômago do peixe, né? Esse momento nosso de reclusão, para repensar a vida. Para repensar princípios, repensar valores. Buscar a essência. Essência do Evangelho, essência da nossa missão. Para que a gente possa sair desse tempo uma igreja mais forte, mais relevante, mais atuante na nossa cidade. Porque a cidade clama. Quem responderá? Vai responder uma igreja imatura, infantil, cheia de não pode, cheia de uso e costume? Ou vai responder uma igreja madura, ciente da sua missão, preocupada com comunicar a mensagem que liberta, que transforma e que principalmente salva os homens? Estou terminando essa lição como termina o livro de Jonas, né? Com a pergunta. O livro de Jonas termina com a seguinte pergunta de Deus a Jonas, né? Ele diz assim, Jonas 4, versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, que embora não tenha podado, nem tenha feito crescer, ela cresceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? É uma pergunta. E assim o livro termina. Não tem a resposta de Jonas aqui. O livro termina com essa pergunta. E aí a minha palavra hoje também termina com uma pergunta. As experiências que você tem com Deus nas adversidades, elas têm moldado, de fato, o seu caráter, te alinhado com o projeto que Deus tem? E se elas têm, de fato, estabelecido e construído uma caminhada realmente mais íntima com o Senhor? Ficam essas perguntas aí. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.